Investimento ou especulação? Perfil agressivo ou perfil defensivo? Esses são os temas do capítulo 1 do livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham, que a gente vai estudar agora. Bom, antes de mais nada, eu queria trazer para vocês o conceito do Graham sobre investimento. O que é um investimento? E eu vou trazer a frase dele aqui. Uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete a segurança do principal e um retorno adequado. Notem bem esses três aspectos: análise profunda, segurança e retorno adequado. Esses três aspectos definem o que é um investimento. Agora vamos comparar um investimento com uma especulação. Bom, uma especulação é tudo aquilo que não tem aqueles três aspectos de um investimento, ou seja, não tem uma análise profunda, não promete segurança e não tem um retorno adequado. Então, se você pensar, se você está fazendo um investimento ou uma especulação, você pode partir desses três princípios. E o que tem de identificação dentro da especulação? Ela parte de convicções emocionais, mas tem outros dois fatores que também são bem importantes. A especulação também é necessária e inevitável dentro do mercado de ações. Então, esses são os aspectos dentro da especulação que identificam isso. E agora você consegue ver um pouquinho melhor a diferença entre investimento e especulação? E a partir desse momento, então, para pensar. Se o que você está fazendo ou já fez dentro do mercado de ações é mais investimento ou é mais especulação? O autor aqui nesse capítulo ele traz um aspecto muito legal que é essa separação. E ele fala muito de não misturar essas duas coisas, de identificar bem o que é uma coisa e o que é outra coisa, o que é investimento, o que é especulação. E nunca confundir isso ou misturar a sua carteira de investimento com as duas coisas. Uma frase que resume bastante isso é a seguinte: nunca misturar especulação e investimento, nem na conta, nem no pensamento. E aí o Benjamin Graham, ele critica um pouco a especulação a partir de três aspectos. Ele entende que é pouco inteligente especular quando você especula e pensa que está investindo, você especula sem habilidade ou a prática necessária para isso, ou quando você arrisca mais do que você pode perder com especulação. Então esses três fatores que o Benjamin Graham traz mostram os perigos da especulação despreparada. Fechando esse conceito de especulação e investimento, ele passa para os perfis do investidor mais agressivo e do mais defensivo. Vamos entrar agora no mais defensivo para entender um pouquinho melhor. Então, o que um investidor defensivo deve fazer? Buscar empresas que tenham um bom histórico de lucro e tenham um financeiro saudável dentro da sua estrutura. O que são práticas defensivas? Fundos de investimento, quer dizer, você entrega o seu valor investido para alguém gerenciar, alguém que tenha todo aquele conhecimento de fazer investimentos, aqueles três tópicos que a gente falou. A busca de uma assessoria para te orientar e fazer as escolhas por você. E também o investimento automático. É um investimento que você faz quando a bolsa ou as ações estão na baixa ou na alta. Tanto faz, você investe sempre o mesmo valor e compra mais ou menos ações, e isso vai compensando ao longo do tempo. O autor falou aqui também sobre três aspectos que o investidor defensivo pode esperar nos seus investimentos. Ele trouxe uma média histórica dos Estados Unidos de um ganho de 7,5% na bolsa. Ele reforça que a bolsa nunca é previsível e ele orienta o investidor para que invista entre 25% e 75% em ações, variando de acordo com o perfil e o estágio atual do mercado. O autor também traz um princípio básico sobre as empresas que estão vendendo suas ações e eu destaquei a frase dele aqui. As ações têm um bom ou mau desempenho no futuro porque o negócio por trás delas vai bem ou mal. Nada mais, nada menos do que isso. Então a gente pode esperar a economia mudando, mas a qualidade daquele negócio, a capacidade daquela empresa é mais determinante, segundo esse autor, a longo prazo. Bom, aí o segundo perfil, o perfil do investidor agressivo. Bom, o investidor agressivo parte do princípio que, com uma estratégia defensiva, ele vai conseguir os mesmos resultados que o investidor defensivo. Então ele precisa usar novas estratégias. Então são dois aspectos: buscar resultados melhores, garantindo resultados padrão, e buscar novas estratégias para pegar resultados ainda melhores que o investidor defensivo. E aí, que práticas são essas que o investidor agressivo usa para
buscar esses resultados? Número 1, negociar o mercado, quer dizer, comprar na baixa quando está subindo e vender na alta quando está descendo. Seletividade de curto prazo, ou seja, comprar ações que estejam com um resultado bom para subir, esperando uma melhora. E o terceiro item é a seletividade de longo prazo, que é investir em ações que no futuro vão ter grandes resultados e vão melhorar o seu rendimento como acionista. Como, por exemplo, empresas de tecnologia que estão desenvolvendo uma tecnologia que no futuro vai dar muita lucratividade para a empresa. E aí os resultados que o investidor agressivo pode esperar também são 3. A curto prazo, trabalhando com especulação. Segundo aspecto, entender que existem falhas humanas e que a concorrência é forte dentro desse trabalho de investimento agressivo. E o terceiro aspecto é que o preço das ações já pode estar ajustado. Então, quer dizer, a gente pode estar comprando agora pensando que o preço vai subir, mas o preço que a gente está comprando agora já pode estar com essa perspectiva de que a empresa vai dar lucro no futuro e já foi reajustado. Então, fechamos o perfil do investidor agressivo e agora a gente vai falar de uma analogia que tem no livro que é bem legal sobre a velocidade com que a gente busca esse crescimento dentro do mercado de ações, investindo. A analogia é a seguinte. Uma distância de 200 km. Devo fazer em 2 horas a 100 km ou em 1 hora a 200 km. Mais rápido pode funcionar, mas um dia vai matar você. Uma analogia muito legal para explicar um pouquinho o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer e o que a gente pode esperar de uma estratégia ou outra dentro do mercado de ações. Então a gente pode crescer mais rápido? Pode. Vai ter mais risco? Vai. E a gente pode ir numa velocidade média? Pode, vai ter menos risco? Menos risco. Então, essas nuances ficam bem claras nessa explicação e essa analogia é ótima para isso. Então, fechando isso, tem outro aspecto importante que o Benjamin fala, que é especular com no máximo 10% do seu patrimônio. Quer dizer, não arriscar mais do que isso em especulação. Tá? O resto deixa para investimento. 10% você vai especular, no máximo. O autor fecha o capítulo 1 do livro dele falando sobre 2 questões essenciais de práticas de investimento. O investidor deve seguir 2 políticas. Fazer investimentos inerentemente saudáveis e promissores, e eles vão ser inevitavelmente impopulares na bolsa. Ele citou Wall Street, mas a gente fala que a gente vai ir contra o que é o padrão do mercado. Então, gente, resumindo esse primeiro capítulo do livro Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, ele traz esses 2 conceitos do que é investimento e o que é especulação, e isso precisa ficar bem claro para a gente, para começar a ler o livro, e depois ele traz também esse do investidor agressivo e do investidor defensivo, e quais são os prós e os contras desses 2 aspectos. E aí é bom a gente se perguntar, se pergunta você também, eu já me perguntei quando eu estava lendo esse livro aqui, o que eu estou fazendo? Investimento e especulação? O meu perfil é mais agressivo ou é mais defensivo? Ou o investimento que eu estou fazendo nessa parte do meu dinheiro aqui é mais agressivo ou é mais defensivo? E aqui eu dei algumas práticas que vocês podem usar e podem aprofundar lendo o livro do Benjamin Graham, que é uma bíblia aí para muitos investidores. Beleza? Esse foi o capítulo 1 do livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham. E agora a gente vai partir para o próximo capítulo 2. Valeu e bons investimentos. Lembrando uma coisa, eu não sou especialista em investimentos, essas não são dicas que eu estou dando, eu estou lendo um livro, estudando e resumindo para vocês e para mim também, para estudar com os mestres do dinheiro. Então espero que essa jornada que eu estou fazendo de aprender mais sobre investimentos te ajude também a dar os seus próximos passos com os fundamentos de quem mais conhece sobre isso, que são os mestres que construíram isso tudo. Tá bom? Até o capítulo 2.